Minha mãe, Sônia Ribeiro, é obcecada com a ideia de que eu tenha filhos, tanto que está disposta a arruinar a minha vida para garantir que eu lhe dê netos. Desde quando eu tinha 8 anos, ela fazia minha irmã, Camila Santos, e eu usarmos trajes de simulação de gravidez por horas, todos os dias. 20 libras de areia amarradas nos nossos estômagos, enquanto praticávamos exercícios respiratórios e assistíamos a vídeos de parto. Se reclamássemos de dores nas costas, ela colocava mais peso e dizia que mães de verdade não reclamam. Ela até nos fazia praticar amamentar com bonecas assustadoras que choravam se você não as segurasse direito. Enquanto eu passava cada sessão planejando minha fuga, Camila abraçava aquilo como seu único propósito na vida. Andava pela casa com postura perfeita, esfregando a barriga falsa e falando com ela em voz alta. Aos 16 anos, implorava para que mamãe a deixasse ser uma barriga de aluguel de prática para as amigas inférteis do trabalho. E aos 18, ganhou uma grande festa. Não por se formar no ensino médio, mas por assinar seu primeiro contrato de barriga de aluguel. Todos a chamavam de bênção e anjo, enquanto eu, Clara Souza, ficava sentada num canto, me sentindo como se estivesse em um leilão de gado. Em 3 anos, Camila carregou 3 bebês para 3 casais diferentes. A cada retorno do hospital, mamãe a exibia pela cidade como se tivesse vencido o prêmio Nobel. Veja minha filha generosa, dando o presente da vida! Enquanto isso, eu me formava em biomedicina, fazia trabalho voluntário em abrigos para mulheres e estudava sobre autonomia corporal. Mas nada disso importava. Segundo mamãe, que desperdício de um bom útero! Ela dizia a todos: sua irmã abençoou 3 famílias, enquanto esta guarda sua fertilidade para si mesma. A parte mais assustadora era ver Camila se deteriorar. Após sua 4ª gravidez, aos 22 anos, mal conseguia andar sem dor. Seus quadris estavam destruídos, ela tinha infecções constantes e seu cabelo caía em pedaços. Quando tentei conversar com ela, ela agarrou minhas mãos com lágrimas nos olhos. Clara, é para isso que foi feita. Meu corpo é um recipiente para milagres. Por que você não consegue entender isso? Foi quando eu percebi que a tinha perdido. Então joguei o jogo só o suficiente para manter minha mãe afastada. Disse que pensava em engravidar, usava roupas largas em reuniões familiares e até pesquisava clínicas de fertilidade no Google na frente dela. Tudo isso enquanto secretamente fazia o LSAT e me inscrevia em faculdades de direito em todo o país. Me especializei em direitos reprodutivos e ética médica e passei anos ajudando mulheres a escapar de situações de gravidez forçada. Aos 28 anos, eu finalmente estava fazendo a diferença. Quando mamãe me convidou para um jantar em homenagem a Camila, imaginei que seria mais um anúncio de gravidez. Mas eu estava enganada. Era uma intervenção. Querida, você não está ficando mais jovem, anunciou mamãe, enquanto Camila se sentava com sua barriga inchada da 4ª gravidez. Então tomei a liberdade de iniciar seus tratamentos de fertilidade. Antes que eu pudesse reagir, ela pegou uma seringa cheia de hormônios. Só um pequeno reforço para fazer os óvulos fluírem. Eu pulei para trás, mas Camila agarrou meus braços por trás. Por favor, Clara, tente. Eu já encontrei o casal perfeito para seu primeiro bebê. Gritei e lutei, mas minha mãe já vinha em minha direção com a agulha. Notei outras seringas na mesa, elas haviam planejado aquilo. Quando minha mãe enfiou a agulha na minha coxa, senti o líquido frio queimar o meu músculo. Em minutos, minha visão ficou turvada e meus ovários pareciam em chamas. Através da névoa, ouvi minha mãe ao telefone. Sim, começamos o protocolo. Ela estará pronta para coleta em 2 semanas. Foi quando eu percebi que não era apenas pressão familiar, era tráfico. Acordei na UTI com síndrome de hiperestimulação ovariana tão grave que quase precisaram remover tudo. Mamãe estava ao meu lado. Só trouxemos você aqui porque queríamos salvar seu útero. Foi a primeira coisa que ela disse. Apertei o botão vermelho para chamar a enfermeira.
Ela olhou para minha mãe e a acompanhou para exames. Quando ficamos sozinhas, me senti pior ainda, pois ela me abraçou e perguntou se eu estava bem. Comecei a chorar, percebendo o quão terrível minha mãe realmente era. Me abri para a enfermeira, que ficou chocada e pediu para eu repetir tudo. Por 1 hora desabafei. Barriga de aluguel, favoritismo, abusos. Quando terminei, ela chamou a segurança para proibir minha mãe de entrar no quarto. Não sabia, mas com a ajuda de uma única enfermeira, eu faria minha família pagar. A enfermeira voltou 20 minutos depois com um policial uniformizado. Delegado Carvalho, da Unidade de Violência Doméstica. Ele puxou uma cadeira enquanto a enfermeira ajustava meu soro. Clara, sou especialista em casos de coerção reprodutiva e procedimentos médicos forçados, disse, ligando um gravador. O que sua mãe fez constitui agressão e, com base no que ouvi, pode ser parte de um padrão maior. Pela janela do quarto, vi movimento no corredor. Mamãe tentava empurrar a porta de emergência. Quando me viu, se pressionou contra o vidro e exagerou nos movimentos dos lábios. Grupo ingrato! Meu telefone começou a vibrar na mesa. Delegado Carvalho olhou e perguntou: "Posso?" Assenti. Eram mensagens de Camila. "Como você pode envolver a polícia? Mamãe estava te ajudando. Você está destruindo nossa família. Tudo que ela queria era que você experimentasse a maternidade." Delegado Carvalho desligou o telefone calmamente. Esta não é a primeira denúncia sobre tratamentos forçados. Há um padrão envolvendo médicos em certas clínicas. Ele fez uma pausa. Sua mãe trabalha na área médica? Meu estômago embrulhou. Ela é recepcionista na clínica Vida Nova Fertilidade. A expressão dele se fechou. Nesse momento, uma assistente social entrou. Uma mulher de meia idade, com olhos gentis, que congelou ao ver meu prontuário. Clara Souza? Sua mãe é Sônia Ribeiro? Hesitou. Tivemos algumas interações. Vou buscar recursos para você. Ela vasculhava os papéis desconfortável. Delegado Carvalho anotava enquanto eu descrevia o jantar. A assistente social tremia levemente ao me entregar panfletos sobre violência doméstica. "Preciso verificar algo", disse, pegando meu celular. Entrei no portal médico. Lá estava, datado de 3 meses atrás. Pouco depois de mencionar casualmente a Lucas Ferreira, meu namorado, sobre nosso futuro, minha procuração médica havia sido alterada para o nome de minha mãe. "Essa não é minha assinatura", mostrei. A caligrafia era parecida, mas inclinada diferente, como se alguém tivesse copiado. Antes que alguém respondesse, um homem de terno entrou. "Estou representando Sônia Ribeiro. Entendo que houve um mal-entendido sobre os cuidados médicos da filha." Delegado Carvalho murmurou. "Isso foi rápido." O advogado continuou. "Clara está sofrendo de psicose induzida por hormônios. Sua mãe só queria ajudar quando Clara se tornou violenta. Solicitamos uma avaliação psiquiátrica imediata." "Eu não sou psicótica", protestei. "Os hormônios no seu sistema sugerem o contrário. Hiperestimulação ovariana pode causar distúrbios graves de humor, paranoia, até alucinações." Então o corredor virou caos. Camila apareceu com 5 crianças pequenas agarradas a ela. Usava vestido de maternidade. "Tia Clara precisa de ajuda! Ela luta contra ciúmes há anos!" A segurança chegou tentando conter a confusão. Camila segurava o bebê mais novo no quadril, esfregando a barriga grávida. Peguei o telefone para ligar para meu escritório. A recepcionista atendeu. "Oh, Clara, sua mãe ligou mais cedo. Disse sobre sua situação. Não se preocupe, cuidaremos da sua carga de casos." "Não, estou bem, preciso falar com os parceiros." "Acho melhor focar em se recuperar. Sua mãe disse que o colapso foi grave." Desliguei, mãos tremendo. Pela janela vi minha mãe mostrar algo ao advogado, minhas chaves do carro e apartamento. Ela recitava minha agenda de trabalho. Segunda, tribunal às 9. Terça, reuniões até às 18. Quarta, voluntária no abrigo. O advogado anotava. Lucas Ferreira entrou correndo, ainda de roupa de trabalho.
Clara, recebi sua mensagem. O que? Mas Camila o interceptou, tocando a têmpora no gesto universal de louca. Mostrou algo no telefone. A enfermeira voltou com uma sacola. Estes são seus pertences. Mas sua expressão era perturbada. Tirou folhetos brilhantes da Clínica Vida Nova Fertilidade. Esses não são meus, protestei. Um dos folhetos tinha formulário de consentimento para coleta de óvulos, datado da semana passada. A assinatura correspondia à da procuração médica. A administradora do hospital apareceu, uma mulher magra com um sorriso ensaiado. Dadas as circunstâncias e preocupações da família, achamos melhor transferir Clara para a avaliação psiquiátrica completa, por precaução. Minha mãe sorriu do outro lado do vidro. Delegado Carvalho se levantou. Ela não vai a lugar nenhum sem ordem judicial. Claro, respondeu a administradora. Estamos apenas considerando todas as opções para o bem-estar de Clara. Meu telefone vibrou novamente. Era meu mentor da Faculdade de Direito, o professor Chen. Sua mãe está preocupada com seus delírios. Disse que você está fixada em ter um bebê, mas seu corpo não coopera. Está tudo bem? Queria gritar. Cada parte da minha vida estava sendo sistematicamente destruída. Olhei para delegado Carvalho, para a assistente social que ainda não me encarava e para Lucas, no corredor, com Camila sussurrando. A avaliação, disse, de repente. Eu aceito. Vou provar que sou competente. O advogado sorriu. Excelente. A doutora Helena Monteiro fará a avaliação. Ela é a melhor do estado. O nome soava familiar. Então lembrei, Clube do Livro da Mamãe. Doutora Helena frequentava a nossa casa há mais de uma década, mas já era tarde demais para recuar. A administradora fazia os preparativos. Mamãe sorria, triunfante, através do vidro. A enfermeira apertou minha mão, ajustando o soro. Aconteça o que acontecer, não assine mais nada, sussurrou, e verifique a localização do seu telefone. Alguém está rastreando você. Quando todos saíram para os preparativos da avaliação, notei algo mais. Camila mostrava o telefone para Lucas novamente. Dessa vez vi a tela. Era uma conversa antiga, de 2 anos atrás, quando eu e Lucas começamos a namorar. Eu disse que talvez, num futuro distante, quiséssemos filhos. Ela estava construindo um caso de que sempre desejei isso, que minha paranoia era só frustração. E pelo olhar de Lucas, estava funcionando. A avaliação psiquiátrica estava marcada para as 8 horas da manhã seguinte. Deitada na cama do hospital, assistindo minha mãe orquestrar minha destruição através do vidro, percebi o verdadeiro horror. Ela vinha planejando isso há anos, e agora a armadilha havia se fechado. A enfermeira do turno anterior me deu um sedativo, dizendo que eu precisava parecer estável. Mas o sono não vinha. Sempre que eu fechava os olhos, via o sorriso triunfante da minha mãe. Por volta das 3 da manhã, meu celular acendeu com uma notificação do Instagram. Camila havia postado uma foto do jantar do mês passado. Lá estava eu, com olhos vidrados. A legenda dizia: orando pela jornada de fertilidade da minha irmã. Algumas mulheres lutam mais para aceitar seu chamado maternal. Postado há 3 semanas, mas eu só via agora. Os comentários estavam cheios de simpatia por ela e preocupação por mim. Rolei o feed horrorizada. Camila vinha documentando minha jornada há meses. Fotos minhas distraída em reuniões de família, legendadas com frases sobre febre de bebê e infertilidade. Num vídeo, eu brincava com a filha dela. Ela adicionou o texto: ela será uma mãe tão boa quando parar de lutar contra a natureza. Meu e-mail de trabalho apitou. Então pingou de novo e de novo. Eu abri para encontrar minha caixa de entrada inundada de mensagens. Os assuntos fizeram meu sangue gelar. Pensando em você durante este momento difícil, leve todo o tempo que precisar. Sua saúde vem em primeiro lugar. Minha mãe enviou um e-mail para toda a minha empresa para minha conta. Eu li com as mãos trêmulas. Caros colegas, estou escrevendo para informá-los que estarei tirando uma licença por tempo indeterminado para tratar de alguns problemas pessoais de saúde. Como muitos de vocês sabem, tenho lutado contra problemas de fertilidade e o custo emocional se tornou esmagador. Minha família está me ajudando a obter o tratamento que preciso. Por favor, redirecione todos os assuntos urgentes para os sócios gerentes. Obrigada pela sua compreensão durante este momento difícil.
Clara. O carimbo de data-hora mostrou que foi enviado às 2h47. Enquanto eu estava deitada aqui, bem acordada, tentei entrar na minha conta de trabalho para enviar uma retratação, mas minha senha foi alterada. Minhas mãos se atrapalharam com a redefinição da senha, mas o e-mail de recuperação foi alterado para um que eu não reconhecia. Minha mãe me bloqueou da minha própria vida profissional. 3 dos meus clientes já haviam respondido com mensagens de apoio. Mulheres que ajudei a escapar de situações de abuso agora acreditavam que eu estava tendo uma crise de saúde mental. Uma delas escreveu: "Sempre senti que você carregava uma dor profunda sobre a maternidade. Por favor, não deixe que isso a consuma, como quase me consumiu." A ironia me fez querer vomitar. Às 6 da manhã, o turno da manhã da ala psiquiátrica estava chegando. Eu observava pela janela da minha porta enquanto os funcionários sussurravam uns para os outros olhando em minha direção. As notícias viajavam rápido nos hospitais. Todos sabiam que eu era a mulher que atacou a mãe por tentar ajudar com tratamentos de fertilidade. Uma bandeja de café da manhã chegou, mas eu não conseguia comer. Minhas mãos tremiam muito para segurar a colher de plástico com firmeza. Quando tentei beber o suco, notei um tosto amargo e o coloquei na mesa imediatamente. Depois do que aprendi sobre o uso de drogas em jantares de família, eu não podia confiar em nada. O delegado Carvalho chegou às 7h30, parecendo exausto. "Eu estive investigando a noite toda", disse calmamente, puxando sua cadeira para perto. "O nome da sua mãe aparece em alguns padrões preocupantes naquela clínica de fertilidade. Mas, Clara, Ele hesitou. "A evidência é complicada. Ela tem sido muito cuidadosa para fazer tudo parecer um apoio familiar amoroso." "Que tipo de padrões?" eu perguntei. "Mulheres jovens, principalmente de origens problemáticas, que de repente decidem se tornar doadoras de óvulos ou barrigas de aluguel após se reunirem com a equipe da clínica. Sua mãe frequentemente lida com a papelada de admissão." Ele me mostrou uma pasta. "Mas aqui está o problema. Todos assinam formulários de consentimento. Todos passam por avaliações psicológicas. No papel, tudo parece legítimo. Porque o sistema é projetado para proteger a clínica, não as mulheres." Ele assentiu severamente. "Preciso de mais evidências para construir um caso, mas agora estou mais preocupado em fazer você passar por esta avaliação com segurança." A doutora Helena Monteiro chegou precisamente às 8 da manhã. Estava carregando uma pasta de couro e exibia um sorriso simpático que não alcançava os olhos. Ela era exatamente como eu me lembrava das reuniões do clube de livro da minha mãe. Cabelos grisalhos, profissionalmente vestida, com óculos de leitura numa corrente de pérolas. "Clara, querida", disse calorosamente. "Sua mãe me contou muito sobre suas dificuldades." O delegado Carvalho começou a se opor, mas ela levantou uma mão bem cuidada. "Receio que esta avaliação deve ser conduzida em particular, por protocolo padrão." "Vou ficar", disse ele firmemente. "Então terei que anotar em meu relatório que a paciente exigiu supervisão policial, o que sugere tendências violentas." Seu sorriso nunca vacilou. "Sua escolha, delegado." Ele olhou para mim com o queixo cerrado. Eu assenti levemente. Nós dois sabíamos que ela já havia se decidido sobre seu relatório. Tê-lo removido apenas lhe daria mais munição. Depois que ele saiu, a doutora Monteiro se acomodou na cadeira do quarto de visitas e abriu sua maleta. Lá dentro, vislumbrei o que pareciam formulários preenchidos, os resultados da avaliação já escritos. Agora ela começou a puxar um tablet. "Vamos falar sobre seu relacionamento com a maternidade." Pela próxima hora, cada pergunta era uma armadilha. Quando expliquei que havia escolhido uma carreira em vez de filhos, ela digitou notas sobre rejeição defensiva da feminilidade. Quando mencionei ajudar as mulheres a escapar da coerção reprodutiva, ela murmurou sobre projeção de conflitos internos. Quando tentei contar a ela sobre a injeção forçada, ela perguntou se eu frequentemente me sentia perseguida por figuras maternas. "Sua mãe mencionou que você tem brincado com bonecas", disse, me estudando por cima dos óculos. "O quê? Não, eu não tenho." "Ela as encontrou em seu armário, bonecas, escondidas no seu armário de inverno." Ela me mostrou uma foto em seu tablet. 3 bonecas que eu nunca tinha visto antes, escondidas atrás dos meus casacos de inverno. "Essas não são minhas", eu disse.
A negação também é comum, a doutora Monteiro respondeu digitando rapidamente. Clara, não há vergonha em querer ter filhos, mas quando esse desejo se torna tão avassalador que você ataca os membros da família que tentam ajudar, ela me injetou hormônios de fertilidade contra a minha vontade. Ela tentou te dar um suplemento vitamínico, de acordo com testemunhas. Você se tornou violenta e teve que ser contida. Ela inclinou a cabeça, simpaticamente. A mente pode pregar peças quando estamos sob estresse. Às vezes interpretamos mal gestos amorosos como ataques. Meu telefone vibrou. Uma notificação do meu banco. Um grande saque da minha conta poupança. Quando tentei verificar, a doutora Monteiro estendeu a mão e gentilmente pegou o telefone. Vamos nos concentrar em nossa conversa, disse, colocando-o na sua pasca. Conte-me sobre seu ciúme de Camila. Eu não tenho ciúmes da minha irmã. 7 gestações bem-sucedidas, uma família amorosa, a admiração da sua comunidade. Ela se inclinou para frente. Enquanto isso, você dedicou sua vida a impedir que outras mulheres vivenciem a maternidade. Você não vê a conexão? Cada protesto que eu fazia era distorcido em evidência da minha instabilidade. Quando ela terminou, ela pintou o quadro de uma mulher tão consumida pela dor da infertilidade que construiu uma elaborada fantasia de perseguição em vez de admitir seus próprios desejos. Estou recomendando uma espera de 72 horas para observação, anunciou, fechando o tablet. Com a continuação da terapia, acredito que podemos ajudá-la a superar essas ilusões. Eu não posso fazer isso, disse. Eu conheço meus direitos. Claro que sim, querida. Você passou anos estudando direito para compensar o que percebe como suas falhas femininas. Ela ficou alisando sua saia. A espera começa imediatamente. O transporte psiquiátrico estará aqui dentro de 1 hora. Depois que ela saiu, peguei o telefone do quarto para ligar para alguém. Qualquer pessoa, menos quem minha empresa pensava que eu era, tendo um colapso. Meu namorado estava sendo envenenado contra mim pela minha irmã. Minhas contas bancárias estavam sendo drenadas. Até meu mentor foi alcançado pela campanha da minha mãe. A equipe de transporte chegou enquanto eu ainda segurava o telefone mudo. 2 enfermeiros com rostos gentis e apertos firmes. Eles falaram comigo como se eu fosse frágil, perigosa, imprevisível. A enfermeira que me ajudou mais cedo não estava em lugar nenhum. Enquanto me preparavam para o transporte, vi minha mãe no corredor. Ela estava conversando com a doutora Monteiro, ocasionalmente enxugando os olhos com um lenço de papel. A mãe preocupada, lidando bravamente com a crise de saúde mental de sua filha. Outros membros da equipe deram tapinhas no ombro dela com simpatia. A ala psiquiátrica ficava em um prédio separado, conectado por um túnel subterrâneo. As luzes fluorescentes machucavam meus olhos enquanto me levavam. O enfermeiro empurrando-me a cadeira de rodas zumbia desafinado. O som ecoava nas paredes de concreto, misturando-se com o rangido das rodas e o barulho distante das portas. Meu novo quarto era pequeno e estéril. Paredes brancas, uma cama estreita com tiras de contenção visíveis, uma pequena janela com vidro reforçado. Me deram uniformes de papel para vestir e levaram meus pertences por razões de segurança. A enfermeira que fazia a admissão era jovem, eficiente e claramente desconfortável. Algum histórico de doença mental? Número de tentativas de suicídio? Número de episódios violentos? Não. Espere, eles estão dizendo que eu ataquei minha mãe, mas vou anotar um episódio recente. Ela digitou rapidamente. As ordens da doutora Monteiro dizem que você não deve receber visitas, exceto familiares, nas primeiras 24 horas, sem ligações telefônicas. É para sua estabilidade. Isso é ilegal. Eu tenho direito de entrar em contato com meu advogado. Ela mordeu o lábio. Terei que verificar com o médico responsável sobre isso. Mas o médico responsável não estava disponível, assim como os defensores dos pacientes e o administrador da enfermaria. Todos que poderiam ajudar estavam de alguma forma inacessíveis. Eu estava presa num labirinto burocrático desenhado para parecer um tratamento. Minha mãe chegou naquela tarde, com uma maleta. Trouxe umas roupas confortáveis para você,
anunciou, colocando-as na cama, e algumas fotos dos bebês de Camila. Achei que elas podiam ajudar você a lembrar o que estamos trabalhando para alcançar. Ela desempacotou metodicamente. Roupas de maternidade, todas do meu tamanho, vitaminas pré-natais, um diário intitulado Minha Jornada de Fertilidade, com as primeiras páginas já preenchidas com uma caligrafia que parecia quase a minha. Fotos de bebês que eu nunca tinha conhecido, etiquetadas com nomes como seu sobrinho e seu afilhado. A recuperação está marcada para a próxima semana, disse ela em tom de conversa, pendurando um vestido claramente projetado para uma mulher grávida. A doutora Martinez, na clínica, está muito otimista com a qualidade do seu óvulo. 28 anos ainda é jovem o suficiente para excelentes resultados. Eu não estou consentindo a coleta de óvulos. Claro que não, querida. Não em seu estado atual. Ela alisou o vestido no cabide. É por isso que eu pedi uma tutela médica temporária, até que você esteja pensando claramente novamente. Ela puxou uma pasta cheia de documentos, formulários legais, papéis médicos, avaliações psiquiátricas. A minha assinatura e metade deles era falsificada, mas convincente. Um rastro de papel remontando meses, documentando minha suposta descida à obsessão pela fertilidade. Seus amigos do trabalho têm sido tão solidários. Vários escreveram cartas para a audiência de tutela. Eles notaram sua preocupação com gravidez há um tempo atrás, aparentemente. Todos aqueles casos de prorrogação para mulheres grávidas, eles pensavam que você estava trabalhando em algo pessoal. Eu observei ela redecorar meu quarto psiquiátrico em um berçário. Camila envia seu amor, mamãe, disse, pegando seu telefone. Ela estava tão preocupada com você. Ela me mostrou um vídeo. Camila, em uma cama de hospital, cercada de flores, embalando seu mais novo bebê. Oi, Clara, disse minha irmã para a câmera, a voz fraca, mas warma. E quando você estiver pronta, há um casal maravilhoso esperando para dar aos seus bebês todo o amor do mundo, assim como os meus estão recebendo. Não lute contra isso, ok? Deixa a mamãe te ajudar, ela só quer o que há melhor. O bebê em seus braços começou a chorar. Camila estremeceu enquanto ajustava a sua posição e eu vi um flash de dor em seu rosto. A câmera tremeu levemente. Quem estava filmando também percebeu, então o vídeo foi cortado. Ela é tão corajosa, disse a mãe guardando o telefone. Tchau, gravidez agora. E ela nunca reclama, ao contrário de algumas pessoas. Uma comoção no corredor interrompeu suas vozes elevadas, então ouvi o som da segurança sendo chamada. Pela pequena janela da minha porta, vi a enfermeira que me ajudou na UTI sendo escoltada para fora pela segurança. Ela estava carregando uma caixa de itens pessoais. Seu rosto estava vermelho de raiva. Minha mãe seguiu meu olhar e sorriu. Oh, sim, ela foi demitida esta manhã. Ouvi violações da RIPA, compartilhando informações de pacientes sem autorização. Uma pena. Ela parecia uma garota legal. A mensagem era clara. Qualquer um que me ajudasse pagaria o preço. Depois que minha mãe foi embora, tentei dormir, mas não consegui. A cama era muito dura, o quarto muito claro, os sons da enfermaria muito perturbadores. Alguém estava chorando no corredor. Outro paciente ficava perguntando pela mãe. A enfermeira da noite fazia exames de hora em hora, iluminando a janela com uma lanterna. Por volta da meia-noite, uma enfermeira diferente entrou no meu quarto. Ela era mais velha, tinha cabelos grisalhos e olhos cansados. Não tenho muito tempo, ela sussurrou. Mas eu conhecia sua amiga enfermeira. Ela me pediu para te dar isto. Ela colocou um pequeno pedaço de papel na minha mão. Um número de telefone, nada mais. Ligue quando puder. Não daqui, eles monitoram os telefones da enfermaria. Mas quando você sair... Ela olhou nervosamente para a porta. Há mais de nós do que você pensa. Mulheres que viram o que acontece naquela clínica. Nós apenas estávamos com muito medo de falar. Ela saiu tão rápido quanto chegou. Eu memorizei o número, então rasguei o papel em pedacinhos, jogando-o no vaso sanitário. Evidência de conspiração, minha mãe chamaria. Prova de delírios paranoicos, diria a doutora Helena Monteiro. Na manhã seguinte, veio a terapia de grupo. 6 mulheres em um círculo compartilhando suas lutas.
O terapeuta, um jovem com um rosto sério, nos encorajou a explorar nossos relacionamentos como a feminilidade. Quando chegou a minha vez, fiquei em silêncio. Qualquer coisa que eu dissesse seria documentado, distorcido e usado contra mim. Clara está passando por sofrimento relacionado à fertilidade. Às vezes, isso se manifesta como rejeição aos papéis femininos tradicionais. Uma das outras mulheres, que mal tinha saído da adolescência, olhou para mim com simpatia. Eu entendo, eu também achava que não queria filhos, mas a terapia me ajudou a realizar que eu tinha medo de não ser boa o suficiente. Eu queria gritar que não querer filhos era uma escolha válida, que a feminilidade não era definida por reprodução, que eu estava ali porque ajudei muitas mulheres a escapar exatamente desse tipo de pressão. Mas eu apenas concordei e deixei que tirassem suas próprias conclusões. O almoço foi em uma sala comum com janelas gradeadas. Peguei a comida ainda paranoica sobre substâncias. A minha companheira de mesa, uma mulher mais velha, com olhos fundos, inclinou-se conspiratoriamente. Na primeira vez que ela perguntou, eu acendi. Um conselho. Concordo com tudo que eles dizem, a saída mais rápida é através da obediência. Ela mexeu o pudim distraidamente. Já estive aqui 6 vezes. Continuo brigando com minha filha sobre a custódia dos meus netos, mas dessa vez eu vou entrar no jogo. Diga a eles que eu entendo os limites, aceito o meu papel. Ela riu com amargura. Seja lá o que for que me faça sair. Naquela tarde, eu tive terapia individual com a doutora Helena Monteiro. Ela montou um consultório permanente na enfermaria para melhor atender seus pacientes. As paredes estavam cobertas de pôsteres inspiradores sobre maternidade e cura. Sua mãe me disse que você estava perguntando sobre o procedimento de recuperação. Eu não estava. É natural ficar curiosa. Muitas mulheres acham que entender o processo médico ajuda a aliviar os secos. Ela tirou um folheto da clínica Vida Nova Fertilidade. A clínica tem uma excelente taxa de sucesso e o casal que sua mãe selecionou é simplesmente adorável. Ele é um médico, ela é uma professora. Eles estão tentando há 5 anos. Eu não vou doar meus óvulos. Claro que não. Você está doando a possibilidade de vida. Há uma diferença. Ela fez uma anotação em seu bloco. Clara, eu quero que você tente algo. Feche os olhos e imagine segurar seu filho biológico. Mesmo que outra mulher os carregue, eles ainda serão seus da maneira que importa. Eu mantive meus olhos abertos, olhando para seus diplomas na parede, todos de instituições respeitáveis, todas legítimas. Esta não era uma operação clandestina. Era um psiquiatra totalmente licenciado em uma instituição credenciada, um hospital, fazendo exatamente o que o sistema permitia que ela fizesse. Resistência normal, ela continuou, mas acho que no fundo você sabe que sua mãe está certa. Você passou tantos anos lutando contra sua natureza que se convenceu de que a luta é o propósito. Mas e se você simplesmente deixar ir? Lucas veio durante o horário de visitas, mas me disseram que apenas a família chegou. Camila se movia lentamente, com uma mão apoiando sua barriga. Ela trouxe seus 5 filhos, que se remexeram desconfortavelmente na sala de visitas estéril. Tia Clara está bumente, ela disse a eles, mas ela está melhorando. A mais velha, uma menina de cerca de 6 anos, me estudou sozinha. A vovó disse, você também vai ter bebês em breve. Isso mesmo, querida, disse Camila antes que eu pudesse responder. Tia Clara só precisa de ajuda para lembrar o quanto ela os quer. Ela trouxe fotos da nossa infância, nós duas com aqueles horríveis trajes de gravidez, mas ela as editou de alguma forma. Nessas versões, eu estava sorrindo, brincando feliz. Lembra como você costumava nomear seus bebês de mentira? Ela perguntou. Você tinha uma lista inteira. Emma, Sofia, Little Lucas Jr., se era um menino. Era você, eu disse baixinho. Esses eram seus nomes. Não, Clara. Ela puxou um caderno desgastado e familiar, meu diário de infância.
Ela abriu em páginas que eu não lembrava de ter escrito. Lista de nomes de bebês e caligrafia que pareciam com a minha, mas não eram. Veja, você sempre quis isso. O estresse só fez você esquecer. As crianças assistiram à nossa conversa com os olhos arregalados, aprendendo, absorvendo, vendo como a tia Clara estava sendo ajudada a lembrar do seu verdadeiro propósito. A mais velha continuou olhando para a barriga inchada de sua mãe, depois para minha barriga lisa. A confusão estava clara na sua cara. Depois que elas saíram, me vi no banheiro olhando para o meu reflexo. As luzes fluorescentes me faziam parecer pálida e vazia, como as outras mulheres na enfermaria. Eu me perguntava quantas delas estavam ali por razões semelhantes. Quantas lutaram muito contra as expectativas e acabaram rotuladas como loucas. Naquela noite houve o incidente. Uma nova paciente, jovem e apavorada, foi trazida gritando sobre ser forçada a ter um bebê. A segurança teve que contê-la enquanto as enfermeiras administravam sedativos. Pela fresta da minha porta, ouvi fragmentos dela. História, pais religiosos, gravidez cheia, tentativa de fuga. De manhã, ela estava calma e dócil, sentada na terapia de grupo, falando como ela tinha mal entendido o amor de sua família. Às vezes, percebemos o cuidado como controle, disse o terapeuta, acenando com a cabeça em aprovação. Mas com medicação e terapia, podemos aprender a aceitar apoio. Eu a observei cuidadosamente, o leve tremor em suas mãos, as respostas atrasadas, a maneira como ela concordava com tudo, mesmo que estabelecimentos contraditórios. Eles a medicaram para se submeter e todos fingiram que estava curando. Meus próprios medicamentos chegaram com o café da manhã, só para ajudar com a ansiedade. A enfermeira explicou que eu reconhecia os comprimidos, sedativos leves, nada muito sério, mas eu sabia que eles eram apenas o começo. Recusei por muito tempo, e eles encontrariam razões para intervenções mais fortes. Eu segurei os comprimidos, fingi engolir. Mais tarde, eu os jogaria na descarga, como número de telefone, mas não conseguiria continuar assim para sempre. Eventualmente, eles fariam exames bucais, injetariam medicamentos e encontrariam maneiras de garantir a conformidade. A audiência de tutela seria em 3 dias. A doutora Helena Monteiro me garantiu que era apenas uma formalidade e que eu não precisava comparecer. Sua mãe cuidará de tudo, você apenas se concentra em melhorar. Mas eu sabia o que aquela audiência significava. Uma vez que ela tivesse tutela, poderia consentir com qualquer coisa em meu nome, tratamentos hormonais para recuperação de óvulos, até mesmo gravidez forçada, se encontrasse uma maneira adequada de enquadrá-la como terapêutica. Naquela noite, fiquei acordada planejando. Não uma fuga, que só provaria minha instabilidade, mas conformidade. Conformidade estratégica, calculada, que poderia me fazer ser liberada antes da audiência. Eu teria que me tornar o que eles queriam ver. Uma mulher que aceitou seus verdadeiros desejos, que entendeu o amor de sua mãe, que estava pronta para abraçar a maternidade. A performance teria que ser perfeita. Um deslize, um momento de resistência e eu estaria aqui indefinidamente. Mas se eu pudesse convencê-los, eu teria tido um avanço, demonstrado a devida gratidão por sua ajuda. Talvez, apenas talvez, eu pudesse sair a tempo de lutar contra a tutela. Pensei em todas as mulheres que ajudei ao longo dos anos. Quantas estiveram em posições semelhantes, presas pelas expectativas da família, médicas, sistemas, de estruturas legais que priorizavam a reprodução em detrimento da autonomia. Eu lutei por elas em tribunais e abrigos. Agora, eu tinha que lutar por mim mesma, com as únicas armas que restavam: manipulação e mentiras. A ironia não passou despercebida por mim. Para provar que eu era sã, eu tive que agir como louca. Para manter minha autonomia, eu tive que entregá-la.
Para escapar do controle da minha mãe, eu tive que abraçar tudo o que ela queria que eu fosse. Amanhã, eu começaria a minha performance. Choraria na terapia sobre meu útero vazio. Agradeceria à doutora Helena Monteiro por me ajudar a ver a verdade. Pediria conselhos a Camila sobre a doação de óvulos. Deixaria minha mãe me vestir com aquelas roupas de maternidade e dizer a ela o quão certas elas pareciam. Cada palavra queimaria. Cada gesto trairia tudo em que eu acreditava. Mas era a única saída que não envolvia uma agulha no meu braço e agitações em uma sala de cirurgia. A enfermeira da noite fez seu exame. A lanterna varreu meu rosto. Eu mantive minha respiração uniforme. Desmaiar, dormir. No corredor, alguém estava chorando de novo. Ou talvez ainda, em lugares como este, o choro nunca parava de verdade. 3 dias. Eu tive 3 dias para convencê-los de que estava curada do terrível aflição de não querer filhos. 3 dias para realizar o ato mais importante da minha vida. A tragédia foi que eu sabia que conseguiria fazer isso. Anos observando Camila me ensinaram exatamente o que dizer, como agir, o que eles queriam ver. Eu poderia me tornar a paciente perfeita, grata pela intervenção deles, ansiosa para cumprir meu destino biológico. E talvez essa fosse a pior parte. Não que eles estivessem tentando me quebrar, mas eu sabia exatamente como deixá-los pensar que tinham conseguido. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação renovada. Durante a terapia de grupo, levantei a minha mão pela primeira vez. Eu acho que entendi agora, eu disse, deixando a minha voz falhar. Eu tenho fugido do que eu realmente queria. A terapeuta se inclinou ansiosa para mim. Conte mais, Clara. Eu descrevi um sonho fabricado sobre segurar um bebê, observando as outras mulheres acenarem com a cabeça, conscientemente. Quando a doutora Helena Monteiro chegou para nossa sessão, eu estava pronta. Quero me desculpar, comecei, torcendo minhas mãos no colo. Você estava certa, eu tenho usado minha carreira para evitar enfrentar minha dor de fertilidade. Ela praticamente brilhou. Isso é progresso maravilhoso, Clara. Durante a hora seguinte, contei a ela exatamente o que ela queria ouvir, como eu tinha ciúmes das gestações de Camila, como meu trabalho com direitos reprodutivos era na verdade sobre controlar o que eu não podia ter. No final, ela estava digitando furiosamente, documentando meu avanço. Acho que devemos contar para sua mãe. Ela ficará tão aliviada. Quando minha mãe chegou naquela tarde, eu estava usando um dos vestidos de maternidade que ela trouxe. O tecido estava frouxo no meu corpo, mas eu continuei esfregando minha barriga lisa do jeito que eu tinha visto Camila fazer inúmeras vezes. Oh, querida, você parece tão natural, minha mãe disse com lágrimas nos olhos. Deixei que ela me abraçasse, lutando contra a vontade de afastá-la. Desculpe por ter brigado com você. Você só estava tentando ajudar. Ela se afastou, estudando meu rosto. Por um momento pensei que ela tivesse percebido o ato. Então, sorriu e pegou o telefone. Camila precisa ouvir isso, disse ela, já discando. Passei o resto do dia atuando, perguntando à minha mãe sobre o processo de recuperação de óvulos, olhando fotos do casal que queria meus óvulos, até praticando exercícios respiratórios daquelas sessões horríveis da infância. A doutora Helena Monteiro ficou tão impressionada que mencionou a possibilidade de acelerar minha liberação. Se você continuar mostrando esse nível de percepção, podemos não precisar das 72 horas completas. Naquela noite, não consegui dormir. Amanhã era crucial. Eu precisava manter o desempenho e, de alguma forma, conseguir acesso a um telefone ou computador. A audiência de tutela seria em 2 dias e eu tinha que encontrar uma maneira de contestá-la. A manhã seguinte trouxe uma surpresa. Lucas chegou durante o horário de visitas e, desta vez, eles o deixaram entrar.
Ele parecia exausto e em conflito. Sua mãe disse que você está melhor, disse cuidadosamente. Eu queria gritar a verdade, mas sabia que eles provavelmente estavam nos monitorando. Em vez disso, peguei sua mão. Eu estava tão confusa que disse, mas estou começando a entender o que eu realmente quero. Ele estudou meu rosto e eu tentei me comunicar silenciosamente. Seus olhos arregalaram levemente. Ele entendeu. Talvez, quando você sair, possamos conversar sobre nosso futuro, disse lentamente. Eu gostaria disso, respondi, apertando sua mão 3 vezes, nosso velho sinal para brincar. Depois que ele saiu, senti uma centelha de esperança. Talvez ele não tivesse acreditado completamente nas mentiras de Camila. Naquela tarde, convenci a equipe do hospital a me deixar usar o computador na sala de dia para pesquisar opções de fertilidade. Em vez disso, entrei rapidamente no meu e-mail por meio de um navegador de web. Minha senha ainda funcionava na minha conta pessoal. Enviei uma mensagem para um colega especialista em direito de tutela, mantendo-a vaga, mas urgente. Depois, verifiquei minhas contas bancárias. Mais dinheiro havia sido sacado. Nesse ritmo, eu estaria quebrada em 1 semana. Enquanto encontrava boas informações, uma enfermeira se aproximou e perguntou: "O que você está fazendo?" Mudei rapidamente as abas para um site de clínica de fertilidade. "Acabei de aprender sobre o processo", disse brilhantemente. Ela sorriu e seguiu em frente. Eu tinha talvez mais 5 minutos antes que alguém suspeitasse. Naveguei até o site do tribunal e encontrei o processo de tutela. Minha mãe alegava que eu estava gravemente incapacitada devido à psicose relacionada à fertilidade. A audiência estava marcada para amanhã, às 14 horas. Memorizei o número do caso e o tribunal, e limpei o histórico de navegação. Se eu pudesse ser liberada pela manhã, poderia ir ao tribunal. Naquela noite, a doutora Helena Monteiro convocou uma sessão de emergência. Meu estômago embrulhou. Se eles tivessem descoberto meu uso do computador? Sua mãe me disse que você estava perguntando sobre clínicas de fertilidade específicas, disse a médica. Estou muito satisfeita com seu progresso, que estou recomendando liberação imediata. Eu pisquei. Sério? Você precisará continuar a terapia ambulatorial, é claro, mas acho que está pronta para dar os próximos passos em sua jornada. Ela sorriu. Sua mãe já marcou uma consulta na clínica Vida Nova Fertilidade para amanhã à tarde. Amanhã à tarde, no mesmo horário da audiência de tutela? Isso é maravilhoso, consegui dizer, que fui liberada na manhã seguinte, às 9 horas. Minha mãe estava esperando com um buquê de flores e uma sacola de presentes. Comprei algumas vitaminas pré-natais para você, disse, me entregando a sacola. Só para preparar seu corpo. Sorri e aceitei, já planejando o meu próximo passo. Mãe, preciso passar no meu apartamento primeiro, trocar de roupa, me sentir normal novamente. Seu sorriso vacilou. Oh, mas temos compromissos. Por favor, disse, canalizando as táticas de manipulação de Camila. Quero estar no meu melhor quando formos à clínica. Esse é um dia tão importante. Isso funcionou. Ela me levou até o meu apartamento, embora tenha insistido em entrar. Enquanto ela esperava na sala de estar, tranquei-me no banheiro e liguei para a colega para quem enviei o e-mail. Clara, recebi sua mensagem, a audiência às 14 horas, certo? Estarei aí. Não posso ir, minha mãe vai me levar para a clínica de fertilidade. Você pode entrar com uma moção de emergência sem a minha presença? É mais difícil, mas eu tenho provas. Eu interrompi. Verifique meu e-mail de trabalho. A senha é... Dei minhas credenciais a ela. Há uma pasta chamada Pessoal, está tudo lá. Desliguei quando minha mãe bateu na porta. Tudo bem, querida? Só estou nervosa. Liguei de volta enquanto me agenciava no banheiro. Quando saí e a encontrei reorganizando minha estante de livros, removendo meus textos de direito e substituindo-os por guias de gravidez que ela trouxe, muito melhor, disse ela. Agora vamos te trocar. Ela trouxe uma roupa, um vestido esvoaçante que sugeria fertilidade e feminilidade. Eu o vesti para representar o papel. Chegamos à clínica Vida Nova Fertilidade às 13 horas e 30 minutos.
Na sala de espera haviam casais esperançosos e jovens mulheres que pareciam vagamente desconectadas. Reconheci o olhar dos meus anos de advocacia. Sônia, uma enfermeira, cumprimentou minha mãe calorosamente. E esta deve ser Clara. Ouvimos muito sobre você. Eles me levaram na parte de trás para os testes preliminares, enquanto minha mãe preenchia a papelada. A enfermeira falou sobre taxas de sucesso e famílias felizes, enquanto tirava meu sangue. Sua mãe diz que você está ansiosa para ajudar um casal especial, disse muito ansiosa. Eu menti. Às 14h15, pedi para usar o banheiro. Em vez disso, saí por uma lateral e chamei uma cadeira de rodas. O tribunal ficava a apenas 10 minutos de distância. Entrei no tribunal às 14h25. O juiz já estava falando. Minha mãe estava na mesa do requerente, com seu advogado. Minha colega estava na mesa do requerido, parecendo aliviada ao me ver. Meritíssimo, disse rapidamente. Minha cliente chegou. O rosto de minha mãe ficou branco, e eu li. Ela deveria estar na clínica. Interessante, disse o juiz. Senhora Sônia Ribeiro, você está aqui por sua própria vontade? Sim, meritíssimo, e eu gostaria de contestar esta petição de tutela. A hora seguinte foi brutal. O advogado da minha mãe apresentou a avaliação da doutora Helena Monteiro. A psiquiatra reteve minha confissão de querer ter filhos. Mas minha colega respondeu com as evidências que eu havia reunido, as assinaturas falsificadas, o cronograma do planejamento da minha mãe, o padrão de coerção na clínica. Meritíssimo, eu disse quando tive a chance de falar, não tenho problemas de fertilidade. Eu tenho uma mãe que construiu toda a sua identidade em torno da capacidade reprodutiva da filha. Ela me drogou, falsificou documentos e orquestrou uma campanha elaborada para destruir minha credibilidade quando me recusei a participar de sua agenda de reprodução. Minha mãe começou a chorar. Eu só queria netos. Isso é tão errado. Você tem 5 netos? Apontei por meio de Camila, que mal consegue andar por causa do que você fez com o corpo dela. Ela escolheu essa vida. Ela, ou você, a condicionou desde os 8 anos a acreditar que ela não tinha outro valor. O juiz pediu ordem. Depois de revisar as evidências, incluindo os resultados do teste do folículo capilar, minha colega havia intimado. Ele tomou a sua decisão. A petição de tutela foi negada, disse firmemente. Além disso, estou emitindo uma ordem de restrição. Senhorita Sônia Ribeiro, você não deve ter contato com sua filha Clara. Minha mãe lamentou. Seu advogado sussurrou urgentemente em seu ouvido, mas a decisão foi final. Quando saímos do tribunal, vi Camila no estacionamento lutando para sair de sua minivan com sua barriga inchada. Ela trouxe todos os 5 filhos. Como você pôde? Ela gritou. Mamãe nos ama. Ela ama o que nossos corpos podem fazer para ela. Há uma diferença. A criança mais velha, a menina de 6 anos, puxou o vestido de Camila. Mamãe, por que a vovó está chorando? Camila não respondeu. Ela não podia, porque como você explica a uma criança que ela está sendo preparada para o mesmo destino? Eu me afastei. Minha colega estava ao meu lado. E agora? Ela perguntou. Agora, eu registro uma reclamação no Conselho Médico sobre a Clínica Vida Nova Fertilidade e eu começo a documentar tudo para o processo civil. E a sua irmã? Eu olhei para trás para Camila, ainda de pé ao lado da van, as crianças aglomeradas ao redor dela como escudos. Não posso salvar alguém que não quer ser salvo, mas talvez eu possa proteger as filhas dela. Naquela noite, Lucas veio ao meu apartamento. Sentamos no meu sofá, o mesmo onde a minha mãe provavelmente tinha plantado aquelas bonecas, e conversamos por horas. Quase acreditei neles, ele admitiu. Os textos, as fotos, as histórias, tudo parecia tão real. É assim que os bons manipuladores trabalham. Eles pegam um grão de verdade e constroem uma montanha de mentiras. Ele passou a noite sem ser romântico. Nenhum dos dois estava pronto para isso. Mas ter alguém lá que acreditava em mim e viu através do gaslighting me fez sentir humana novamente.
As próximas semanas foram um borrão, de processos judiciais, terapia de verdade, não a manipulação da doutora Helena Monteiro, e lentamente recuperando minha vida. Minha empresa me recebeu de volta depois que eu expliquei a situação. Vários dos meus clientes entraram em contato, se apolojando por duvidar de mim. A investigação sobre origens abençoadas revelou o que eu suspeitava, um padrão de atacar mulheres vulneráveis, frequentemente encaminhadas por familiares preocupados, como minha mãe. A clínica foi fechada, aguardando revisão. Minha mãe tentou entrar em contato comigo por meio de macacos voadores, conhecidos em comum, parentes distantes, até mesmo meu padre de infância. Cada vez eu documentava para o arquivo de ordem de restrição. Camila deu à luz ao seu 6º filho 6 semanas depois. Ouvi através da grande videira que houve complicações ruins. Ela sobreviveu, mas mal. Os médicos disseram a ela que não poderia mais engravidar. Eu queria me sentir justificada, mas me senti triste. Ela era minha irmã, apesar de tudo, e agora ela estava enfrentando a realidade de um corpo destruído a serviço da visão de outra pessoa. 3 meses após a audiência de tutela, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Tia Clara? Uma voz baixa disse. É a Emma, a filha mais velha de Camila. Oi, querida, eu disse cuidadosamente. Tá tudo bem? Mamãe tá doente de novo, e a vovó continua falando sobre quando eu for mais velha e puder ter filhos. Sua voz caiu para um sussurro. Eu não quero ser como a mamãe. Meu coração se partiu e disparou simultaneamente. Você não precisa ser Emma. Você pode ser o que quiser. Posso ir te ver algum dia? Mamãe diz que você é perigosa. Mas você não parece perigosa. Eu adoraria isso, eu disse. Mas precisamos ter certeza de que tá tudo bem com sua mãe primeiro. Não estava, é claro. Mas Emma continuou ligando secretamente do telefone de uma amiga ou da secretaria da escola. Eu me tornei seu porto seguro. A tia que disse a ela que ela tinha valor além do útero. 6 meses depois que a audiência de tutela, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Tia Clara? Uma voz baixa disse. É a Emma, a filha mais velha de Camila. Oi, querida, eu disse cuidadosamente. Tá tudo bem? Mamãe tá doente de novo, e a vovó continua falando sobre quando eu for mais velha e puder ter filhos. Sua voz caiu para um sussurro. Eu não quero ser como a mamãe. Meu coração se partiu e disparou simultaneamente. Você não precisa ser Emma. Você pode ser o que quiser. Posso te ver algum dia? Mamãe diz que você é perigosa. Mas você não parece perigosa? Eu adoraria isso, eu disse. Mas precisamos ter certeza de que tá tudo bem com sua mãe primeiro. Não estava, é claro. Mas Emma continuou ligando secretamente do telefone de uma amiga ou da secretaria da escola. Eu me tornei seu porto seguro, a tia que disse a ela que ela tinha valor além do útero. 6 meses depois, em um funeral de família, não ao lado da mãe, felizmente, eu vi Camila. Ela estava em uma cadeira de rodas. Seu corpo finalmente se recusava a cooperar com o martírio dela. Ela olhou para mim do outro lado da igreja e, pela primeira vez em anos, eu vi minha irmã. Não a máquina de reprodução que minha mãe havia criado, mas a garota que costumava entrar furtiva em meu quarto durante tempestades. Ela não falou comigo, mas também não desviou o olhar. 1 ano depois que tudo aconteceu, eu estava em uma cafeteria quando uma jovem se aproximou de mim. Ela parecia familiar, mas eu não conseguia identificá-la. Você é Clara Souza? Ela disse. Você ajudou minha amiga a escapar de sua família. Eles estavam tentando forçá-la a ser uma barriga de aluguel para sua irmã. Eu tô feliz. Ela saiu. Ela fez isso por sua causa,
porque você reagiu e tornou isso público. Ela pausou. Eu deveria começar os tratamentos de fertilidade na próxima semana. Minha mãe está planejando isso há anos, mas depois de ver o que aconteceu com você, o que você sobreviveu, acho que eu vou correr em vez disso. Eu dei meu cartão para ela. Me ligue se precisar de ajuda. Ela saiu e eu fiquei lá pensando sobre ciclos, como eles se perpetuam até que alguém os quebre, como a quebra machuca todos os envolvidos, como às vezes a única vitória é impedir que a próxima geração sofra o mesmo destino. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Emma, agora com 7 anos, roubando o telefone da mãe. Vovó disse, serei uma mãe maravilhosa algum dia. Eu disse a ela, quero ser advogada como você. Ela ficou muito brava. Eu sorri e respondi, bom para você, garota, mantenha sua posição. A guerra não tinha acabado. Ela nunca termina de verdade quando a família está envolvida. Mas batalhas foram vencidas, limites foram estabelecidos. E em algum lugar lá fora, as garotas estavam aprendendo que tinham opções além do que o corpo delas poderiam produzir para os outros. Isso tinha que ser o suficiente. Agora me diz, até onde alguém pode ir em nome de um amor maternal? Você conseguiria provar sua sanidade quando todos ao seu redor já decidiram que você tá louca? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10, qual a sua nota para essa história. Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clique em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve!